Ativo neste ano, 2020, para o comércio, Clóvis Cedrais, bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes da Princesa. Bom dia, companheiros aqui da bancada. Eu quero, antes de entrar nesse assunto, um breve parênteses aí, Dilson, para comentar sobre uma das mensagens que veio aqui, lida por Miro, sobre o transporte coletivo em Feira de Santana, a tarifa de ônibus em feira. Não é? É que talvez ele não saiba que ele paga, esse cidadão que reclamou, ele paga a passagem de quem anda de graça no ônibus. Talvez ele não saiba. Porque a Câmara vota a gratuidade, mas ela não inclui no orçamento do município a gratuidade do deficiente físico, que deve ter gratuidade, do idoso, do oficial de justiça, do policial sem farda. Não é? Então, uma série de gratuidades que está inclusa no transporte, mas a Câmara, quando vota isso, ela não inclui no orçamento do município para o município pagar. Ela transfere a responsabilidade para o cidadão que paga a passagem dele, para as empresas que compram o vale transporte, o que, na verdade, não é justo. Por isso a tarifa é alta. Mas alguém tem que pagar, né? Sim, mas alguém tem que pagar, então que pague quem decide por isso. Porque ele não pode decidir por mim, ou seja, Clóvis, pague o transporte dessas pessoas que eu estou dando gratuidade. Aí é fazer cortesia com o chapéu dos outros. Pois é, então o vereador dá gratuidade, vota pela gratuidade. Aí ele inclui no orçamento do município para a prefeitura pagar. Se a prefeitura tiver condições de pagar, eu acho até que o transporte deveria ter um subsídio do município, até por ser público, que ele não cobrasse, por exemplo, o ISS. Aí diminuiria o custo do transporte em Feira de Santana. Ou seja, o custo operacional das empresas é repassado para a tarifa e que, por sua vez, vai para o bolso do... Dilson, não há em Feira de Santana, pelo quanto conheço, participei do Conselho Municipal de Transporte durante muitos anos, não há empresa no sistema de transporte em feira que se sustente. Nenhuma delas se torna viável. Mas... não tratar o Galego, que era dono da Autonida, comprou a Autonida. Quem bem sabe, Galego, ele tem outras queixas. Galego disse o seguinte, que ele já entrou em vários negócios, o único negócio que deu prejuízo a ele foi transporte coletivo. É um fato. Por isso que ele saiu fora, ele caiu fora, né? Ele caiu fora do transporte coletivo. Ele disse que nunca mais ele entra na vida do transporte coletivo. E ele disse que levava o nome de explorador, do dinheiro público. Greves. E ele modernizou o sistema de transporte em feira. Ele modernizou o sistema de transporte em feira. Isso que foge de transporte coletivo como o diabo foge da cruz. Qualquer negócio, ele disse, olha, nenhum empresário quer negócio para perder. E ele disse que ele não sabe como é que o transporte coletivo sobrevive. Com tanta gratuidade, né? E ainda a concorrência do clandestino. São 8h07. Então, Clóvis, qual a perspectiva para o comércio da Bahia, e especialmente Feira de Santana, em 2020? Deus, eu sou, por natureza, um cidadão otimista. Mas, independente desse meu otimismo pessoal, o meu sentimento é de que nós teremos um ano tranquilo, porque nós teremos um crescimento acima da faixa de 2%. Basta ver que a indústria... Aliás, quando você começa a ter um problema de mudança na economia, a queda, por exemplo, de faturamento, desemprego, em geral começa isso no sul do país. E ele vem descendo, ele vem subindo, aí vem para o Nordeste e Norte, que chega aqui a crise depois. E a reação é no mesmo sentido, começa no sul e ele vem subindo. Não é? Então, nos grandes centros hoje você já tem crise de fornecimento, porque as empresas não estão preparadas com o número de funcionários e equipamento suficiente para atender a demanda. Então já existem hoje pedidos nas fábricas acima da capacidade de produção, que está empregando mais para poder atender a demanda. Então eu tenho o sentimento de que, até pelas posições que o próprio governo está tomando, independente de qualquer posição política, de achar que ele faz bem ou mal, não é? Até porque ele erra muito acima da média, mas tem uma equipe muito boa que faz o Brasil rodar como nós precisamos. Então eu tenho a esperança de que nós vamos ter dias muito bons daqui por diante. Bom, Clóvis, com relação, por exemplo, este ano nós tivemos essa questão do centro comercial, né? Que dizem que tem atravancado o comércio de Feira de Santana. Você acha que especificamente essa reforma do centro comercial, com calçadão na Salles Barbosa, calçadão na Marechal Deodoro,
isso atrairá, isso melhorará o desempenho do comércio de Feira de Santana como um todo. Porque você está falando, você agora falou em termos genéricos, em termos estaduais. É fato. Mas eu me refiro à Feira de Santana. Essa coisa de mudar o centro comercial de Feira de Santana realmente vai impactar em melhoria? Vai, Dilson. Nós temos alguns problemas na cidade que termina impedindo o crescimento da economia, especialmente no setor comercial. Não é? No setor comercial, porque você tem um problema de estrangulamento do trânsito em Feira de Santana, com carros nas calçadas que você não consegue caminhar hoje nos passeios de Feira de Santana, que é humanamente impossível. Na Getúlio Vargas, todo mundo se acha dono do passeio. E o passageiro e o pedestre passando pela rua. O que não é justo, oferecendo risco ao cidadão. A medida que o prefeito está tomando agora, de limpar o centro comercial de Feira de Santana, vai devolver dignidade ao cidadão que quer ter o direito de transitar pelo centro da cidade com conforto. Imagine você que na Sala Barbosa você não tem uma loja de grife, nenhuma franquia aceita colocar uma loja na Sala Barbosa no estado de hoje, porque ela não quer colocar a marca boa dela num ambiente ruim, e é ruim. Eu não digo que é ruim por causa da presença do camelô, é pelo estado que se encontra hoje. É carro de mão passando, ferindo as pernas das pessoas, rasgando roupa, e ninguém tem a liberdade de transitar por ali, e alguns malandros se aproveitam disso também para roubar, né? E para terminar praticando alguns atos que nós não desejaríamos. Você vê que muitas pessoas hoje evitam. Seguramente nós todos que estamos aqui, a não ser o pessoal que vai para a rua, você bota para trabalhar lá, muitos de nós aqui não tem o menor interesse de passar pela Sala Barbosa, por uma questão de segurança e desconforto. Você chega numa loja, aí o cidadão coloca o tamborete, o vendedor ambulante, coloca o tamborete no batente da loja, e o cidadão pede para ele sair, que é para o cliente entrar com facilidade, e ele vem me tirar. Aí vê se é justo, se é possível isso. Agora, você fazer uma competição dessa, você chega lá na Sala Barbosa, você tem loja lá que tem 200 calças numa banca. Venda no atacado e varejo, vendemos com todos os cartões de crédito, vai competir com quem paga imposto, não é? Com quem é obrigado a gerar emprego e pagar todas as suas contribuições, para competir com quem não paga o aluguel do espaço, não é? E a gente não sabe qual é a origem dessa mercadoria. Então, é na verdade injusto, e o que está se oferecendo agora, que o prefeito Roberto Martins está de parabéns, eu fui assistir, por sinal, o lançamento desse projeto Centro. Eu fiquei encantado pelo apetite dele, pela disposição de poder realizar e dando, sobretudo, uma demonstração de que não está preocupado com o projeto eleitoreiro, ou seja, ele poderia ter iniciado essa obra antes, para inaugurar antes das eleições. Não é um fato? Ele vai terminar inaugurando essa obra depois das eleições. Mas o que ele quer é deixar a cidade embelezada e em condições de poder transitar bem. Você tem outros nuances aí que terminam incomodando o Feira de Santana no que se refere à atração de investimentos. No setor industrial. Setor industrial, nós tivemos um grande baque com a extinção do CIS, que se não atraía empresa nenhuma, e não atraía, porque quem vinha para a Feira de Santana se instalar aqui é pela sua localização, porque é uma localização estratégica. O cidadão passa por Feira de Santana, que é cortado por 3 grandes rodovias importantes do país, que é a BR-101, a BR-116 e a BR-324. Então isso termina sendo, além de ser uma grande vitrine, você ter uma empresa instalada às margens dessas BRs, que todo mundo vê, facilidade de escoamento da produção, pela quantidade de rodovias que passam por Feira de Santana, e facilidade também de comunicação com os grandes centros de consumo, que é a cidade de Feira de Santana, da região metropolitana de Salvador, do Recôncavo Baiano. Então, e proximidade com o porto, aeroporto, nós temos tudo que qualquer grande empresa se interessa. Veja você que qualquer dado que você levante, se abrir o IBGE agora, você vai ver que nós tivemos um crescimento médio de algo em torno de 20% nos últimos 12 anos. 20%, eu estou falando, anual. Então, nem a China cresce isso. Pode puxar os dados do IBGE dos últimos 12 anos, me parece que está atrasado os dados do IBGE, deve estar saindo aí ainda de 2017, 2018, mas os indicadores são assustadores. Ou seja, o que falta, na verdade, é uma política de atração de investimentos, que o CIS fazia de conta que fazia isso, mas não fazia. O que ele fazia era o papel de imobiliária do governo para disponibilizar lotes para as empresas se instalarem. Quem do governo do estado foi a qualquer grande centro
atrair empresas para a Feira de Santana. A prefeitura se escorava nisso, que achava que o papel de atrair empresas e de criar os incentivos era do governo do estado, não cumpria esse papel. Então, as grandes empresas que vieram por aqui vieram por acaso, não por iniciativa do poder público. Clóvis, e o setor deve registrar que índice de crescimento se acredita este ano em Feira de Santana? Olha, nós tivemos um final de ano, o final de ano do ponto de vista das vendas de Natal, que foi um desastre, né? Mas no Brasil todo dizem que o varejo cresceu 9%, vendeu 9% a mais do que o ano passado. Não, é um fato, olha bem, o varejo vendeu mais, né? Mas eu estou falando do Natal especificamente, porque nós antecipamos as vendas do Natal. E que foi um desastre, porque o Black Friday desse ano superou todas as expectativas no Brasil inteiro. Aí o cidadão que compra um televisor nas condições que compra na Black Friday, ele comprou o televisor que ele compraria para dar de presente no Natal, ou que ele compraria para ter uso em casa no Natal. Assim como sapato, confecções, todos os objetos de uso pessoal, as pessoas anteciparam as compras. E se você for ver, é uma regra. O crescimento foi estúpido. O crescimento de vendas da Black Friday se comparado com o do ano anterior. Aí você tem um reflexo do Natal. Agora, que as vendas do varejo cresceram, no Brasil inteiro cresceram. Eu não acredito no crescimento da ordem de 9%. Eu sou mais conservador. Eu acho que em torno de 5%, 6%. Bom, e a inadimplência, como é que está? Não, a inadimplência ainda alta, mas tem melhorado muito, porque existem políticas que têm sido desenvolvidas pelas grandes organizações de crédito e pelas empresas para poder facilitar o pagamento, reduzindo o custo, né? E são políticas inteligentes. Tem sido feito alguns feirões, que antes não era feito, não era comum, esses feirões de crédito, para as pessoas atualizarem suas vidas. E com o advento agora do cadastro positivo, as pessoas querem regularizar as suas situações para poder ter facilidade no momento de compra. Como você viu, o pequeno empreendedor, o micro, né, e pequeno, o governo recuperou 5,2 bilhões de reais de inadimplência dos pequenos e micro, né? Foi o Refis, né? Exatamente. Só esse ano o governo recuperou 5 bi. O que é que você tem a dizer sobre essa dificuldade que ele tem de pagar os impostos? Ô, Dilson, às vezes a empresa passa por dificuldades que não é inerente à competência do gestor, né? Você tem mudança de política econômica que faz com que o cidadão não esteja preparado para enfrentar determinadas situações. E é o que acontece. O governo tem que ser sensível mesmo com a inadimplência desse pessoal. Veja você o seguinte, provavelmente nós entraremos com uma ação contra essa indecência, que é da criminalização da inadimplência do ICMS. Não é? Porque o governo é insensível. Aí ele trata o cidadão que está inadimplente como um criminoso, porque ele considera que é uma apropriação indébita o cidadão não recolher o imposto declarado. Quem tem que ser preso é quem sonega. Porque o cidadão que não paga é porque não pôde. Imagine você ter uma queda de venda brusca em função de todos os desastres promovidos pelas administrações públicas com queda da economia. Aí ele vai deixar de pagar o funcionário para pagar o imposto? Lógico que não. Não é? Ele deixa de pagar o fornecedor dele? Alguém tem que sofrer com isso. Aí o governo do estado da Bahia, há 2, 3 anos atrás, aumentou o ICMS 1% a mais, como se 1% fosse só 1%. Mas não 1%. Aí você termina aumentando aí o equivalente a 7% do valor que era recolhido antes. Não é? E acha que o cidadão tem que absorver isso. Agora imagine você o seguinte, eu deixo de pagar o ICMS e aí o poder público vai e decreta a minha prisão, vai e requer a minha prisão. E por que ele requer a minha prisão e ele não é preso quando ele deixa de me pagar? Às vezes eu não paguei o ICMS porque ele me comprou e não me pagou. Só que quando eu não pago, eu tenho uma multa de 10% e a dele, em contrato, 2%. Então é um tratamento justo. E aí você vai achar que o Estado não tem que ser benevolente em alguns momentos? Tem que ser. Porque ele cria dificuldade para o empresário sobreviver. E depois ele vai dizer que deu aqui uma esmolazinha ao cidadão, arranjou um quebra-galho para o cidadão sobreviver, dando prazo longo. Aí você termina tendo críticos ainda que está criando leis para beneficiar empresários, para dar de presente aos empresários.
O que dá de presente são os benefícios de grandes empréstimos a custo baixíssimo, como se emprestava aí a bancos, o BNDES emprestando 300, 500 milhões de reais aos grandes bancos, não é? Para eles emprestarem as taxas que se emprestavam aí de 14%, 15% ao mês, não é? Com juros de cartão de crédito e de cheque especial. Bom, e com essa economia que a gente imagina que vai melhorar, período difícil de economia, achas que já passou, mas nós temos uma incerteza, né, que é um período eleitoral. Não, mas eu acho que não influi não, Dilson. Porque, lógico que você tem um período, no período eleitoral, no período propriamente dito, nas vésperas da eleição, as pessoas relaxam um pouco da atividade empresarial, porque dedica muito das suas atenções à política. Mas é uma coisa mais regionalizada. Não vai atrapalhar? Não atrapalha, com certeza não atrapalha. Porque ninguém vai deixar de produzir, porque vai ter eleição daqui a 30 dias. Então a gente acha que o difícil já passou. Ah, sem dúvida. Nós passamos um período sombrio, não é? E a expectativa era muito grande da mudança de governo. Ele terminou cumprindo muito do que se comprometeu, das mudanças da economia, privatização de empresas que estavam dando prejuízo. Imagine você, uma empresa como os Correios, que foi motivo de orgulho do povo brasileiro, é uma empresa que hoje vale talvez um 30avos da dívida dela. Ou seja, você tem que vender o Correio 30 vezes para poder pagar a dívida que tem. Clóvis Cedrais, obrigado pela sua presença aqui no nosso Bom Dia Feira. Nós aqui agradecemos a oportunidade de poder me dirigir ao seu público e dirigir aqui a vocês e me colocar sempre à disposição do programa. Clóvis Cedrais, presidente das associações comerciais do Estado da Bahia. Agora, Agemiro Nascimento.